Bom, gente, agora eu vou falar do algoritmo de Warshall. É um algoritmo que ele foi demonstrado a partir do princípio de indução e é diferente, é uma técnica diferente, né, que nós utilizamos para encontrar a matriz de acessibilidade, né? Então é diferente e é menos custosa que a técnica que nós utilizamos no vídeo anterior, onde a gente precisava então calcular então a partir encontrar cada matriz a partir de uma operação booleana entre as matrizes anteriores. Aqui nesse caso, a minha matriz M0 é justamente a minha matriz A, que é a minha matriz de adjacência. A minha matriz M1, ela é encontrada quando o meu I e o meu J, então, a relação entre I e J, ela é direta, porque eles são vizinhos, ou passa pelo nó 1. Na minha matriz M2, a minha relação entre J, ou ela é direta, ou passa pelo nó 1, ou passa pelo nó 2, ou passa pelos dois. A minha matriz M3, de forma análoga, vai ter I e J se relacionando diretamente como vizinhos, ou passando pelo nó 1, ou passando pelo nó 2, ou passando pelo nó 3. Então, veja que sempre para uma nova matriz, eu tenho um conjunto de nós que podem ser intermediários, onde inclui os nós intermediários considerados na matriz anterior, mais um nó, né? E então, a matriz MK mais 1, ela sempre vai depender da minha matriz anterior. E aqui na M0, eu coloquei esse conjunto vazio de nós, porque não precisa ter nenhum nó como intermediário. A minha matriz de adjacência é uma matriz onde I e J se relacionam diretamente. E aí eu vou chegar na minha matriz MN, que vai ser justamente a minha matriz, então, de acessibilidade. Observem que no vídeo anterior, uma vez que a gente encontrou a matriz A, A1, A2, A3, A4, né? Todas as matrizes, no final a gente precisava somá-las, fazer uma adição booleana para podermos encontrar a matriz de acessibilidade. Aqui eu não preciso fazer nenhuma operação, uma vez que eu encontrei cada uma dessas matrizes anteriores. Por quê? Porque o meu M4, a minha matriz M4, por exemplo, ela já está considerando as minhas matrizes anteriores, né? Consequência aí do princípio de indução. E aí, no material que eu mandei para vocês, aqui eu tenho uma explicação um pouco mais detalhada sobre isso que eu acabei de falar, que você pode ver, então, com mais calma. E agora, nesse vídeo, eu quero focar, então, nos passos, né? Eu coloquei aqui informais, né? Porque não é nem um teorema, né? Para a gente calcular, então, uma matriz MK mais 1 a partir de MK. E que dá certo, né? Para a gente fazer manualmente aí para a gente fazer aí manualmente esse cálculo. Então, a gente nós devemos considerar, então, uma matriz, uma coluna K mais 1 na primeira matriz. Lembrando aqui, numa matriz, né? Qualquer. Lembrando aqui que a minha primeira matriz vai ser a minha M0, que é a minha matriz de adjacência. Então, pensando assim, eu vou considerar a minha coluna 1, né? Nessa matriz. Olhando para essa coluna, quando o elemento dessa coluna é 0, eu simplesmente copio a linha onde esse elemento se encontra para a próxima matriz. E onde o elemento é 1 nessa coluna, eu vou fazer uma operação booleana de adição, né? Que é a minha operação OU, né? Booleana, entre a linha, essa linha, onde o elemento é 1, e a linha 1 da matriz considerada. Por exemplo, aqui eu tenho um grafo que eu tenho 5 nós. Lembrando,
se eu tenho 5 nós, eu preciso encontrar até a minha matriz M5. A minha matriz M0 é a minha matriz de adjacência. Lembrando, matriz de adjacência. Aqui, o meu elemento A e J é o meu elemento A1, 1. Então, eu olho a relação de 1, direta de 1 com 1. Não tem, então é 0. Aqui é A1, 2. A relação direta de 1 com 2 é 1, porque eles são vizinhos aqui e um arco, ele incide de 1 e vai para 2. Então, eu tenho essa relação, então é 1. E assim a gente encontra a matriz de adjacência inteira. E então, nós vamos considerar a nossa primeira coluna nessa matriz aqui. Veja bem, essa primeira coluna, então, eu tenho os elementos 0, 0, 1, 0, 1. Quando o meu elemento é 0 dessa primeira coluna, então esse meu elemento é 0 da primeira coluna. O que eu faço? Eu pego essa linha 1, copio igualmente na minha matriz M1. Isso eu vou fazer com todas as linhas onde o primeiro elemento da coluna considerada, o elemento, aliás, né, da coluna considerada é 0. Então, esse elemento aqui é 0 da coluna considerada, eu copio essa linha aqui na minha matriz M1. Aqui a minha quarta linha, o elemento é 0, eu copio essa linha na minha matriz M1. Sobraram, então, duas linhas, a minha linha 3 e a minha linha 5. Onde o elemento da coluna considerada é 1. Então, eu vou fazer uma adição booleana, né, entre essa linha, né, entre a linha 1 e essa linha considerada. A mesma coisa eu vou fazer entre a linha 1 e essa linha considerada. Assim, eu tenho 0 e 1 é 1. 1 e 0 é 1. 0 e 0 é 0. 0 e 1 é 1. 0 e 0 é 0. Lembrando que eu fiz uma adição booleana. Aqui, eu vou somar essa linha com a linha 1. Então, eu tenho 0 e 1 é 1. 1 e 0 é 1. 0 e 1 é 1. 0 e 0 é 0. 0 e 0 é 0. Lembrando que a adição booleana, eu comparo os dois elementos, né? E considero o maior, né? O valor máximo. Então, eu tinha colocado aqui, ó, para ajudar vocês, né? Então, no material de vocês vão ter esse lembrete aqui do que é multiplicação booleana e o que é adição booleana, né? O símbolo, lembrando que o símbolo da minha multiplicação booleana é o E, né? E o símbolo da minha adição booleana é o OU, tá? Então, aqui eu tenho que achar a minha matriz M2 de forma análoga a que eu achei a minha matriz M1. Então, vamos ver se a gente gravou aqui certinho. Agora, eu vou considerar a minha segunda linha. Olhando para minha eu vou considerar a minha segunda coluna. Olhando para minha segunda coluna, então, quais são os elementos que os elementos 0 dessa coluna? Então, é esse, que faz parte da minha linha 2, e esse, que faz parte da minha linha 4. Então, a linha 2 eu copio igualmente, a minha linha 4 eu copio igualmente na minha matriz 2. Está pronto. Agora, faltaram a linha 1, a linha 3 e a linha 5. Por quê? Porque essas linhas, o elemento na coluna considerada aqui é 1. Então, eu vou fazer uma adição booleana entre essa linha e a linha 2. Por que a linha 2? Porque agora eu estou procurando a minha matriz 2. E aí, quando eu estiver procurando a minha matriz 3, é com a linha 3. Quando for com a matriz 4, é com a linha 4 e assim por diante. Então, vamos considerar, então, essa minha linha 1 aqui, né? Somada com a minha linha 2.
né? Então, é a linha 1 ou a linha 2, né? Então, eu sempre vou considerar, né, essa soma, lembrando que é um ou, né? Eu vou considerar o maior. Então, entre 0 e 0 é 0, né? Entre 1 e 0 é 1. Entre 0 e 1 é 1. Entre 0 e 0 é 0. Entre 0 e 0 é 0. Aqui, na minha linha 3 e a minha linha 2. Entre 0 e 1 é 1. Entre 0 e 1 é 1. Entre 1 e 0 é 1. Entre 0 e 1 é 1. Entre 0 e 0 é 0. E, para finalizar, a minha linha 5, que eu vou fazer a linha 2, né? Ou a linha 5. Vou considerar o maior, que é a minha adição, tá? Entre 0 e 1 é 1. Entre 0 e 1 é 1. Entre 1 e 1 é 1. Entre 0 e 0 é 0. Entre 0 e 0 é 0. Então, aqui eu tenho a minha matriz M2. Então, de forma análoga, nós encontramos a matriz M3, a M4 e a M5. Nesse caso específico, a M3, a M4 e a M5, elas são iguais. Por quê? Porque a linha 4 e a coluna 5, elas só possuem o elemento 0. Então, marquei aqui, observe que M4 e M5 são iguais a M3. Isso ocorreu porque a linha 4 contém apenas 0. Logo, a operação booleana ou, né, entre essa linha e outra, qualquer não vai modificar a outra. E a coluna 5 contém apenas 0. Logo, todas as linhas são copiadas diretamente. Então, considerando que M3, M4 e M5 são iguais, a minha matriz de acessibilidade é igual a elas, né? Então, a minha matriz R é exatamente essa matriz aqui. Aí, vocês têm aí uma lista de exercícios, né? Onde eu peço também para encontrar aí um caminho, né? Uma matriz de acessibilidade a partir dessa matriz, a partir do algoritmo de Warshall, tá? Bom trabalho aí para vocês, espero que o vídeo tenha ajudado.